Uma vez aconteceu da gente se perder em Santa Catarina, lá na ilha de Florianópolis. Então, a gente acabou perguntando para um morador da região qual era o caminho correto que deveríamos seguir. Ixi, olha ó, sério galego, tás perdido, estepô? Então tu vais devagarinho toda a vida reto aqui ó. Agora imagina só um roteador recebendo essas instruções e encaminhando os pacotes dele toda a vida reto. Imagine a vida inteira do roteador, ele mandando o pacote sempre reto. Que foi? O quê? Não é para desviar o foco do assunto? Tá bom então vamos para o que interessa. O Segment Routing é uma tecnologia que surgiu em 2013 pelo IETF, Internet Engineering Task Force. Ele é baseado em MPLS para controle de encaminhamento de dados e utiliza o IGP, pode ser o ISIS ou SPF, como controle de dados. Como ele utiliza túneis MPLS baseados em IGP, ele não necessita de protocolo de sinalização MPLS baseadas em LDP ou RSVP. Atenção, preste muito atenção. O Segment Routing continua sendo MPLS. Ele continua funcionando normalmente para a data plane. A única grande alteração é o control plane em cima do IGP. E como tudo é MPLS e queremos mostrar a diferença entre o RSVP Traffic Engineering e o Segment Routing, vamos dar um passo atrás e falar um pouco sobre o RSVP-TE. E após toda a sinalização do RSVP já realizada, o Ingress-PE deseja encaminhar um pacote para o Egress-PE com uma FAQ específica. O pacote já é conhecido com o label 100. O label 100 precisa fazer o swap para o outro elemento, o 200. O 200 faz o swap para o 300, que é o PE5, e assim sucessivamente até que ele chegue até o Egress-PE e esse seja realizado o POP. O manuseio do MPLS será realizado em cada caminho que passa pelo roteador. Neste tópico, somente com o propósito de resumir sobre o Segment Routing. Vamos entrar em detalhes sobre o Segment Routing mais adiante, então não seja muito ansioso. No Segment Routing, o Ingress Node, o nó de entrada, insere vários labels para um determinado pacote. Cada label equivale a um segmento. E à medida que o nó de trânsito checa o seu label no pacote, ele retira o label e reencaminha-o para o nó seguinte. Beleza, mano? Mas então por que a convergência melhora? Bom, no Traffic Engineering tradicional, quando uma falha no link acontece, todos os nós vão precisar ressinalizar os caminhos. E o que acontece? Isso causa uma congestão na control plane. No Segment Routing, quando ocorre um problema na rede, o nó sinaliza para o nó de upstream que o link está fudido, está arrebentado. O nó do Ingress recebe essa informação e altera os labels para um novo caminho. Foi dado o exemplo de que o Ingress Node pode realizar ações após uma convergência na rede. Porém, podem existir casos em que possa ser inserido um orquestrador central, onde ele vai tomar conta de todas as informações da rede globalmente e vai calcular e tomar as ações necessárias. As informações como congestão ou falha do link são recebidas no orquestrador e chegam via telemetria. Como ele centraliza toda a informação, isso reduz a necessidade de que cada elemento da rede precise ter a sobrecarga dessas informações. Beleza, vai substituir o RSVP-TE pelo Segment Routing, mas e aí, quais vão ser as vantagens? Bem, nos nó de trânsito,
não vai ser necessário manter as informações por caminho, per path, ok? E, consequentemente, não será necessário mais nenhum protocolo de sinalização, o LDP ou o RSVP, que iria distribuir as informações por caminho. Esta tecnologia separa cada elemento de rede em segmentos. O roteador é representado por Node Seed. A adjacência ou link é representado por Adjacency Seed. E um conjunto de roteadores é representado por Ncast Seed. Na questão de transporte, na substituição de labels, é que no MPLS é utilizado a operação push, swap e pop, enquanto que no segment route é utilizado a operação de push, continue e next. No nosso exemplo, podemos verificar um exemplo de Traffic Engineering, onde deseja-se que um determinado pacote sofra um caminho específico, que não vai seguir o caminho IGP. No nosso caso, o Ingress PE, o primeiro elemento que vai receber o label de push, ele vai ter uma lista de labels onde ele deve sofrer o caminho. Esse label de push, o Ingress PE, automaticamente dará um label ativo para a lista de labels, onde sempre é ele que percorrerá, sempre os labels ativos percorrerão os caminhos. Ele faz um encaminhamento para o PE1. O PE1, por sua vez, analisa o label, realiza a opção, a operação de Next, e o próximo label ativo é o label 4. O label 4 conhece pelo IGP, através do link, aonde chegar até o P4, onde se encontra o label 4. Ele faz o encaminhamento até o P4, o P4 analisa, faz a função de Next, e o próximo label ativo é o label 6. O label 6 o P4 conhece na sua tabela de rota pelo IGP e faz o encaminhamento até o P5, por onde ele conhece o label 6. O label 6, por sua vez, como não é o label que se encontra, ele realiza a função de continue, ou seja, em relação à equivalência de MPLS, de RSVP ou LDP, ele realiza o swap. Ele encaminha novamente para o P6, o P6 é o próprio label 6, ele faz uma função de next, e o próximo label ativo é o 3. O 3 encaminha através do conhecido pelo IGP o P3 é o label 3, ele faz novamente a função de next, e quem é o label ativo é o 200. Novamente ele encaminha para o PE2, que é o label que se encontra. O PE2 faz a função de next, nesse caso a função de next é o pop, onde ele retira o label, o último label, e ele entrega o pacote para o serviço específico. A tecnologia Segment Routing utiliza o MPLS para data plane, que por analogia seria uma estrada, e o IGP é a control plane, é o que realiza a inteligência. Por analogia também, essa estrada criada pelo MPLS é direcionada através da control plane. O pacote seria o carro e o motorista seria o IGP. Ok, então se eu não utilizo o LDP nem o RSVP para sinalização de label, como é que eu faço
nessa questão onde só tem o IGP. Ambos, o ISIS e o SPF, têm uma informação de rota que são extensões que são utilizadas em IPv4, IPv6, Multitopology ou Traffic Engineering. Olha só, vamos lembrar aqui que essas saídas de comando são somente para ilustrar os sub-TLVs e os TLVs. Mais adiante vamos explicar melhor o que cada comando significa. TLV, Type Length Value. Os TLVs são usados para adicionar informações extra nos pacotes do link state. O campo Type indica o tipo de itens do campo value. E o campo Length, comprimento, indica o comprimento do campo value, valor. O campo value e a porção de dados do pacote. Nem todas as implementações do roteador suportam todos os TLVs, mas eles são necessários para ignorar e retransmitir os tipos ignorados. E os sub-TLVs? Que porra é essa? Sub-TLVs usam os mesmos conceitos que os TLVs, porém, a diferença é que os TLVs existem dentro dos pacotes ISIS e já os sub-TLVs existem dentro dos TLVs. O sub-TLV seed label, ele contém o seed ou label usado para identificar os prefixos ou adjacência do elemento. O seed label, o sub-TLV, também aparece em muitos TLVs e sub-TLVs. E executando o comando para check da database do ISIS, é possível verificar o label e o index. O label do adjacent seed e o index do sub-TLV ali, do prefix seed, do index. As capabilities, em sua maior parte, são a montagem da dataplane. E lembrando novamente que a dataplane, por analogia, seria a estrada que a gente monta para que o pacote percorra determinado caminho. O TLV algoritmo, ele anuncia os tipos de algoritmos que o roteador está usando, Ele pode ser baseado em cima das métricas que são baseadas no SPF, que é o Shortest Path First, E o roteador pode utilizar vários algoritmos quando ele calcula a alcançabilidade de outros nós. A saída da database do ISIS mostra o default ali para algoritmo 0. O seed label range, esse TLV, ele utiliza o seed label sub-TLV, onde ele recebe dos roteadores o range concatenado e constrói o sRGB, que é o Segment Routing Global Block. Ele é baseado no index e será criado o label a partir disso. Verificando no comando da database do ISIS, conseguimos verificar os ranges de MPLS utilizado em cada um dos roteadores. O Seed Label Binding, o TLV, é utilizado em uma rede heterogênea, ou seja, quando nem todos os roteadores da rede são capazes de anunciar o seu próprio Seed Label. Na saída temos o Seed Label Binding, ou também conhecido como SR Mapping Server. O IP 11.11.11.11 do lado da rede ele consta como MPLS criado em LDP. Então, em toda a rede onde tem Segment Routing, ele está mapeado para que seja conhecido o index 55 como se fosse fazer parte do Segment Routing, embora ele não esteja configurado como Segment Routing. Já o sub-TLV Prefix Segment Identifier, ele identifica cada roteador na rede com um index ou label específico. Só pode existir um label específico para ele, ou index, neste caso. Na saída da database do ISIS, também é possível ver o prefix seed,
baseado em cima de um index específico. O Adjacency Segment Identifier, ADSID, é um sub-TLV que identifica o label específico do segmento local da adjacência. Na saída da database, conseguimos verificar o label da adjacência do Segment Identifier. O LAN Adjacency Identifier é basicamente a mesma informação que temos para o Adjacent Seed Identifier. A única diferença é que no Adjacent Seed as interfaces são ponto a ponto, ao passo que no LAN Adjacent Seed as interfaces são em broadcast. Na saída é possível ver o label para Adjacent Seed. A configuração das interfaces são feitas nesta oportunidade para LAN Adjacent Seed, ou seja, interfaces com broadcast. Tem um laboratório? Tem sim, senhorita! Mostrar somente as configurações iniciais e as questões de saídas de comandos. E nos próximos etapas podemos apresentar o Traffic Engineering em alguns serviços em cima do Segment Routing. Deve-se configurar o sRGB, Segment Routing Global Block. É a partir deste range de labels que o prefix seed vai receber um label específico. O que diferencia de cada roteador do seu prefix seed é o index configurado. Esta configuração é realizada em todos os roteadores do domínio de Segment Routing. Elas podem ser diferentes em cada roteador. Então, sem mais delongas, vamos à configuração de todos os roteadores deste laboratório. Escolhemos o roteador P4 para fazer uma diferenciação de um range de labels, com o propósito de ilustração de como fica a configuração. E resumindo o que já foi explicado sobre o TLV Router Capability anteriormente, existem alguns poucos sub-TLVs que foram criados para anunciar as capacidades do roteador. Entre eles, o sub-TLV Segment Routing Capability, que anuncia a dataplane e o sRGB, Segment Routing Global Block,
O sub-TLV Segment Routing Algorithm, que anuncia o algoritmo em uso para o roteador calcular a alcançabilidade. O sub-TLV Segment Routing Local Block, para informar o range de labels que o roteador reservou para os seed locais. O sub-TLV Segment Routing Mapping Server Preference, que serve para associar uma preferência com o mapeamento do SR-SM. Para uma origem, utilizado em interoperabilidade entre o SR e o LDP. Então, vamos configurar o parâmetro mandatório do ISIS para o Segment Route, o Advertise Router Capability, que serve para que a capacidade do LSP, Label Switch Path do MPLS, seja anunciado no ISIS. Do Router Capability existem duas opções de configuração. A opção área, ou as que indica também que somente do mesmo level ISIS que é anunciado, e a opção do AS, a Area Scope, onde o LSP é anunciado para todos os levels do Autonomous System. No nosso exemplo, podemos configurar com a opção área, porque não temos mais do que 2 levels para a nossa topologia. Somente o level 2 no ISIS. E também podemos utilizar o AS, que é o Area Scope, se quisermos realizar os testes com mais levels, onde anunciaríamos as rotas, para todo o Autonomous System. E vamos adiante com a configuração do Advertise Routing Capability dentro do famoso IGP ISIS. Ainda na questão do Router Capability, existem duas maneiras de configuração para o sRGB. O primeiro é o modo global, onde todas as instâncias de ISIS configuradas no roteador vão utilizar o mesmo range configurado na instância global.
Já no modo por instâncias, esse modo de range global ele é separado em vários sub-ranges, onde será utilizado em cada instância de ISIS ou SPF separadas. No exemplo por instância, temos um range que vai de 5.000 até 100.000 labels. Este é o range para a instância global. Então, em cada instância ISIS, separamos em sub-ranges. Para a instância ISIS 1, utilizamos um sub-range que vai de 5.000 até 10.000. Já na instância do ISIS 2, o sub-range vai de 10.001 até 40.000. E por último, a instância ISIS 3, ela utiliza uma parte do range, o sub-range de 40.001 até os 100.000.
na configuração final do processo de segment routing, cada nó precisa ser identificado por um label específico, ou seja, ele será único na rede. A ele podemos chamar de prefix seed, e o sub-TLV que identifica ele é o seed label. Existem duas maneiras de configurar o prefix seed. A maneira absoluta, e geralmente a configuração é feita em modelos com um único vendor, de maneira homogênea, ou a configuração de index, que geralmente é realizada com alocações de labels distintos, onde existem ambientes multivendor. Eu particularmente configurei das duas maneiras e não encontrei nenhuma diferença. Ele sempre separa como index em todos os caminhos que ele encaminha. Só pode existir um prefix seed por loopback, por system. Ou seja, eu não posso identificar dois labels em uma única interface de loopback. Se for necessário configurar os roteadores como Ncast, deve-se configurar o flag para clear N. Também em uma mesma interface pode ser configurado um prefix seed para IPv6.
Com esta configuração básica agora configurada, o Segment Routing agora percorre o caminho do IGP. Uma análise similar seria a mesma coisa que o LDP. Primeiramente, vamos verificar como fica no caminho do IGP, para comprovar que o caminho do Segment Routing é o mesmo. E agora fazendo a constatação do Segment Routing. E começando o mapeamento do PE2 para encontrar o caminho para o PE1, encontramos o label de ingress, que é o que vai ser mapeado, e neste caso em todo o caminho vai ser percorrido ali com a função de continue, ou seja, em todo o caminho vai ser realizado o swap do label até que chegue ao PE1. Finalmente, com o comando no PE1, que é o caminho de destino, onde se deseja realizar o mapeamento, percebe-se a opção Terminating, ou seja, ele é o PE que vai realizar a função de, por analogia ao MPLS de POP, porém neste caso a função para Segment Routing é o Next, onde ele encontra o label escolhido, que é o conhecido por Index 11, e ele realiza a função de Next, e aqui é retirado o label. Testando o Segment Routing com a função de ECMP, Equal Cost Multipath, ou seja, ele vai existir um balanceamento entre dois links distintos.
E por hoje é só, amiguinhos. Muito obrigado aí para quem ficou até o final. E juntos estamos aprendendo, né? As novas tecnologias. E vamos ver aí se sobrando um tempinho a gente consegue fazer outras etapas aí de laboratório para segment routing, como o IPv6 e também a parte de Traffic Engineering. Valeu e até a próxima!